Meu nome é Francine Johansson Azeredo, eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz faculdade de farmácia e doutorado em ciências farmacêuticas lá, com a orientação da professora Teresa Dalla Costa e um período de doutorado sanduíche que eu fiz aqui na Universidade da Flórida, com a orientação do professor Hartmut Dennendorf. Eu, depois disso, fiz pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também sempre na área de modelagem farmacocinética, principalmente trabalhando em duas frentes, que é o estudo farmacocinético de novas moléculas e também a modelagem PKPD na farmacocinética e farmacodinâmica de antimicrobianos aí no Brasil. Quando eu terminei, então, meu doutorado, meu pós-doutorado, eu acabei passando no concurso para professor adjunto na Universidade Federal da Bahia, onde eu fiquei 6 anos, e lá eu criei o Laboratório de Farmacocinética e Farmacometria da Universidade Federal da Bahia. Eu ainda tenho ligação lá com os programas de pós-graduação, mas desde final de 2021 eu estou no Centro de Farmacologia e de Farmacometria e Farmacologia de Sistemas da Universidade da Flórida, no campus aqui de Orlando. Né? A minha posição atual é Research Assistant Professor, que é uma posição que a gente não tem, né, no Brasil, mas é uma posição de professor mais focado em pesquisa. E a ideia é seguir com os meus estudos de modelagem farmacocinética populacional, clínica, e, claro, né, de modelagem PKPD, mas agora eu estou focando em fármacos para doenças negligenciadas, principalmente a malária, tá? Bom, então, como eu comentei, eu agora não consigo ver vocês quando eu coloco aqui a apresentação, mas qualquer ponto vocês podem se tirar né, se desmutar e fazer perguntas, ou se quiserem deixar para o final, e a gente vai trabalhando aqui com o tempo, tá? Bom, eu vou falar, claro, né, então, de estudos farmacocinéticos no desenvolvimento de fármacos. Eu pensei aqui essa apresentação mais como uma aula, e depois falar um pouco do que eu faço. Por que isso? Porque eu sei, bem assim como que a gente tem aí o estudo de cinética, de farmacocinética no Brasil, né? Então, vocês às vezes não vão tão a fundo, e aí, para entender um pouquinho mais os cálculos dos parâmetros e como é que a gente faz aí esses modelos, o que está por trás, né, do uso dos softwares. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também no início da aula para vocês. Bom, primeiro, falando sobre os estudos que a gente tem, né, de farmacologia clínica, o clinical pharmacology, que é a farmacologia clínica, ela vai abranger estudos cinéticos, dinâmicos, toxicológicos, então é toda aquela parte do desenvolvimento de fármacos mais focado na parte fármaco mesmo, não tanto na parte da biológica, né, do que está acontecendo da doença, e aí para a tomada de decisões. Então, a gente tem dois diferentes momentos aqui, o que a gente chama do momento inicial e depois da fase final. Então, no momento inicial, a gente se é realizado estudos de dose única e dose múltipla, tanto para verificar a farmacocinética como a farmacodinâmica. A gente começa já também a realizar alguns estudos populacionais na população-alvo, né, que a gente quer. Francine, Oi? Desculpa, eu acho que não está passando os slides. Você passou? Passei. Tá, deixa eu ver, então. Só um pouquinho. Vou voltar. Obrigada por avisar. Tá, mas ele não está assim no modo tela cheia. Será que não fica mais fácil se colocar no modo tela cheia? Com certeza. Era o que estava. Deixa eu ver aqui qual é o problema. E agora? Não. Não? Mas a gente está vendo o terceiro slide agora, mas não está em tela cheia. Tá, só um pouquinho. Deixa eu parar e tentar modificar a maneira da apresentação. Tranquilo. Quem sabe apresentar a tela inteira. Vou tentar aqui agora. Uhum. E agora? Agora sim. Tá. E tá tela cheia? Passou para o terceiro?
Passou. Ok, Tá maravilha. Então tá bom, seguimos. Bom, então, voltando, né? Então, nessa fase inicial é quando a gente faz também estudos de interações, tá? Medicamentosas, interações com alimento, esses outros. E começamos a fazer as primeiras relações farmacocinéticas, farmacodinâmicas. E aí, na fase que a gente chama a fase mais final, né, do desenvolvimento de fármacos, é quando a gente começa a verificar a farmacogenética, né, se vai ter, então, alterações em citocromo, como é que pode ser as relações que a gente vai ter em pacientes que têm disfunções renais, disfunções hepáticas, em populações que a gente chama de populações especiais, como os idosos, obesos, né, crianças. Então, e aí quando faz também a bioequivalência, quando se tem estudos de bioequivalência, de correlação in vitro em vivo, é na nossa fase final, tá? Do desenvolvimento de fármacos. Bom, então essas etapas, é sabido, né, que a gente tem bastante custo aqui para esse desenvolvimento, então quando a gente está no início, desde a pesquisa básica, né, até o design, né, que é a descoberta de protótipos, desenvolvimento e descobertas, estudos pré-clínicos, estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, formar, né, fazer todo o report, né, para mandar para a FDA, para a Anvisa, para o EMA, para o órgão regulatório, e claro, também os estudos de pós-marketing, né, isso leva bastante tempo, né, então é dito assim que se leva da fase final ali, a partir da fase 1 a gente vai levar aproximadamente 8 anos de estudos, gasta mais ou menos 1 bilhão, né, de dólares aqui para colocar esse novo fármaco no mercado, e dos fármacos que chegam ali na fase 1 até serem né, aprovados, então, a gente diz que mais ou menos 8 compostos falham, né, então a cada 9 compostos, um que vai conseguir a aprovação aí do órgão e ir para o mercado. Então, a gente precisa ter essa ideia de que realmente são muitos anos e muito dinheiro os gastos nessa fase de desenvolvimento. E nos anos, né, de 1990, a maior razão para o insucesso, né, de fármacos era a farmacocinética ou baixa biodisponibilidade, né? Então, a farmacocinética ela sempre foi assim uma razão forte, né, de um fármaco vai ter o sucesso ou não ter o sucesso de chegar no mercado, né? Não adianta a gente ter um fármaco que é muito tem uma alta potência, uma alta eficácia e quando se administra ele, ele não chega na concentração que ele precisa no local de ação. Né? Então, isso foi mudando, né, com o decorrer dos anos, e aí, a partir dos anos 2000, que teve um dos maiores fatores de insucesso é a falta de eficácia ou muita toxicidade, tá? Então, por que estudar a farmacocinética é importante quando a gente está falando do desenvolvimento de fármacos, mas também quando a gente já está falando aí de fármacos que já estão no mercado e a gente quer fazer uma individualização da terapêutica, né? Porque a farmacocinética ela tem diferentes funções, né? Então, uma das funções dela é a função descritiva, que é muito importante para a gente. Então, aqui eu coloco, por exemplo, a gente tem 15 dados sanguíneos, né, de valores de concentração sanguínea de um fármaco em 10 diferentes voluntários ou pacientes. E aí a gente modela esses dados, consegue, então, descrever isso melhor através desse modelo, com os parâmetros farmacocinéticos, aqui eu coloquei só como um exemplo, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso depois. Então, com os parâmetros farmacocinéticos, como clearance e volume de distribuição médios, e sabendo esses parâmetros, a gente agora pode descrever diferentes dados, né? Então, a gente consegue entender esse modelo que está acontecendo com o fármaco no organismo, que é isso que a farmacocinética né? É a avaliação do que ocorre com o fármaco no organismo, e através disso a gente vai conseguir fazer outras funções. Uma delas é a função exploratória, né? Então, essa função
explicativa, né, na verdade, ela, por exemplo, vai estar nos auxiliando em verificar o porquê que o clearance de um fármaco é diferente em diferentes pacientes, né, ou em diferentes voluntários aqui. Então, aqui vocês conseguem ver que a gente tem uma relação direta, por exemplo, do clearance do fármaco com o clearance da creatinina do paciente. Então, se o fármaco é eliminado principalmente pela via renal, é óbvio que a função renal vai ter um ponto importante aqui, e se a gente tem pacientes com funções renais, né, que já estão com funções renais aqui que estão problemáticas, né, então com o meu clearance da creatinina muito baixo, o clearance do fármaco vai ser baixo, né, e à medida que for aumentando aqui o valor do clearance da creatinina, vai aumentar o clearance do fármaco. Então a gente consegue explicar o porquê que a gente vai ter aí essa alteração. E a terceira função da farmacocinética é a função preditiva. Então, percebam que eu dei um exemplo ali para vocês de um fármaco administrado pela via IV-bolos, ou seja, uma infusão rápida, né, uma injeção rápida, desculpa. E aí, nós temos aqui um perfil de concentração por tempo dele. Isso foi o que nós observamos, esse foi o estudo feito. Com base nos parâmetros que a gente estimou, né, como clearance e volume de distribuição, como eu falei antes, a gente consegue fazer predições de como que esse fármaco vai se comportar no organismo desses indivíduos, se eu não for fazer mais uma injeção bolos, eu for fazer uma infusão contínua, ou eu for administrá-lo em doses múltiplas, tá? Então, isso salva, né, ganha tempo e economiza dinheiro nos estudos aí desses fármacos quando a gente está nesse processo de desenvolvimento. Tá? Então, o que eu comentei com vocês, que quando a gente fala da função descritiva, o ideal é que a gente faça uma modelagem desses dados. Então, a gente tem que fazer um modelo aqui farmacocinético para melhor descrever essas concentrações ao longo do tempo após uma administração. E nós temos diferentes modelos que a gente pode usar na farmacocinética, tá? Nós temos os modelos não compartimentais, modelos fisiológicos, modelos estatísticos e compartimentais. Eu vou conversar um pouquinho sobre cada um, para vocês entenderem um pouco, mas já saibam que todos esses modelos são utilizados no desenvolvimento de fármacos, tá? Vai depender muito qual é a pergunta que a gente tem ou que estudos aqui que a gente vai ter que fazer. Mas no desenvolvimento geral de um novo candidato a fármaco, em algum momento vai ser utilizado cada um dessas modelagens. Então, por isso que é importante a gente saber um pouco de tudo, tá? Desses modelos todos, o que a gente faz? A gente calcula, a gente estima os parâmetros farmacocinéticos. Então, que parâmetros são esses, né? Parâmetros como clearance ou a depuração, volume de distribuição, meia-vida, a biodisponibilidade e um ponto importante também para a gente entender é a ligação proteína plasmática. Tá? Eu vou começar falando um pouquinho do clearance para vocês. Então, o clearance ou a depuração, ela vai quantificar a eliminação de um fármaco. Tá? Então, o clearance vai ser o volume que a gente limpa, tá, de sangue por tempo. Então, assim, é o quanto que a gente consegue tirar aqui no geral a gente fala de sangue, né, que é o que a gente acaba trabalhando mais. Então, é o volume que a gente limpa de sangue por tempo. Então, é quanto que a gente tiraria ali, quanto que a gente consegue tirar do fármaco naquele volume de sangue por aquele tempo. E ele, usualmente, ele é constante, tá? A gente não vai ter mudança dele, a gente só vai ter mudança nele quando a gente estiver falando de fármacos que tem farmacocinética não linear. Eu não vou falar disso aqui por questão de tempo, tá? Bom, então o clearance, ele vai trabalhar aqui com algo que está entrando num órgão de eliminação, então o sangue vai entrando aqui no órgão de eliminação, e esse órgão de eliminação, ele vai limpar, ele vai depurar esse volume, e a gente vai ter uma concentração aqui saindo. Então, o que são os pontos importantes aqui para a gente? O clearance, então, vai ser igual ao fluxo sanguíneo, né, e ao fator de extração. Então, essa minha razão aqui de extração do sangue. Alguns órgãos conseguem extrair mais do que outros, tá? Então, órgãos de eliminação, a gente vai ter o fígado é um órgão de eliminação, o rim é um órgão de eliminação, temos outros, né, órgãos de eliminação aqui.
Então, quando a gente está falando desse modelo, a gente fala de uma concentração que está entrando, né? Então, uma concentração in, o nosso fluxo aqui sanguíneo, é muito importante a gente saber a ligação aqui, então a fração livre de fármaco, que não está ligada à proteína plasmática, e o clearance intrínseco. Então, o que seria esse clearance intrínseco? É a capacidade que aquele meu órgão tem de depurar aquela molécula, tá? Então, clearance intrínseco, quando se está fazendo estudos de desenvolvimento de fármaco, as empresas, as indústrias ou os próprios pesquisadores, né, na academia, podem fazer de distintas maneiras, uma delas é trabalhando com microsomas, tá? E aí a gente tem uma concentração que sai a concentração alta aqui do então, a concentração que sai, ela sempre vai estar com menos fármaco do que aqui entrou, porque nós vamos ter aqui essa depuração acontecendo, que é o clearance do fármaco. E aí a gente divide sempre as drogas em dois pontos, em dois conjuntos aqui. Os fármacos de alta extração, os fármacos de baixa extração. Os fármacos de alta extração, a gente está dizendo que o clearance intrínseco deles, ou seja, a capacidade que o órgão tem de extraí-lo é muito alta, tá? Então, ela tende a ser muito maior do que o fluxo. E aí a gente fala que o clearance, na verdade, então, né, é uma outra maneira aqui de colocar a equação. Então, o clearance é igual ao fluxo sanguíneo, vezes a fração livre do fármaco, vezes o clearance intrínseco, dividido por fluxo, mais a fração livre vezes o clearance intrínseco. E se o clearance intrínseco é muito maior do que o fluxo, a gente pode dizer que, aqui neste ponto, né, fluxo mais fração livre vezes o clearance intrínseco, ela fica igual à fração livre vezes o clearance intrínseco, e aí corta o que está igual e o que a gente tem para os fármacos de alta extração é de que o clearance é igual ao fluxo sanguíneo. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que os fármacos que são de alta extração, praticamente tudo que chega no meu órgão extrator é depurado. Então, vai depender, sim, da velocidade que chega de entrada, que é o nosso fluxo sanguíneo, tá? E para os fármacos de baixa extração é o contrário, né? Então, o clearance intrínseco é um valor muito pequeno, né? A gente não vai ter uma alta capacidade de extração desse órgão, e aí vai levar ao fato de que o fluxo sanguíneo vai ser muito maior, e aí o que nós vamos cortar aqui é o fluxo, e o clearance, então, de fármacos de baixa extração vai depender muito da fração livre do fármaco, ou seja, que não está ligada à proteína, e do seu valor de clearance intrínseco. Por isso que depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ligação à proteína plasmática, a importância que a gente tem dela. Bom, nós temos diferentes formas, então, de calcular, tá? O clearance, nós podemos calcular por a taxa de eliminação, a velocidade de eliminação, que é KI dividido por concentração, ou pela dose dividido pela área sobre a curva, que é aquela nossa exposição geral do fármaco. Só não esqueçam que o clearance do fármaco, ele vai ser a soma, tá? De todas os clearances de eliminação. Então, quando a gente fala que o clearance total de um fármaco é 100 litros por hora, a gente, né, estou dando um número aqui arbitrário, a gente não está dizendo por qual maneira que esse fármaco está sendo eliminado, tá? Ele pode ser eliminado apenas pela via renal, como ele pode ser eliminado pela via renal, mais a via hepática, mais a via biliar, ou outras, tá? Então, o clearance total vai ser uma soma desses clearances dos órgãos de eliminação. O segundo parâmetro que é muito importante para a gente entender na farmacocinética é o parâmetro volume de distribuição, né? E quando a gente está fazendo aqui, eu estou falando para vocês de valores assim que a gente tá olhando da não compartimental, né? Então, falando dos parâmetros gerais, a gente ainda não está colocando compartimentos aqui no organismo, tá bom? Então, o volume de distribuição, ele vai quantificar a distribuição, ele tem um valor que ele pode ir de um valor mínimo de volume de plasma, tá? Que vai variar aí 3 litros até o infinito, tá? Então, ele não é um valor real, tá? Assim, de volume. A gente possui fármacos que têm um volume de distribuição de 30 litros por quilo, ou de 50 litros por quilo de paciente, né? E isso não tem explicação fisiológica, certo? A única coisa que a gente está dizendo é que esse fármaco vai se distribuir
muito para os tecidos, ou seja, ele vai ficar pouco na minha circulação sanguínea, certo? O volume, então, de distribuição, ele é uma relação de dose, então, de quantidade de fármaco que a gente tem, dividido por concentração sanguínea dele, tá? E aí, como eu falei, ele vai nos dar aquela informação do quanto que está sendo distribuído para os tecidos ou do quanto que está ficando no nosso compartimento central, que a gente chama, que é a circulação sanguínea. Então, o volume aparente de distribuição, quando a gente possui um fármaco, a gente trabalha muito assim com essa ideia do tanque, né, para explicar esse tipo de distribuição. Então, se vocês forem pensar, a gente pode ter uma dose de fármaco colocada num volume X e ela vai ter num volume V, que está aqui, a dose é X, no volume V ela vai ter uma concentração, né, calculada. E no decorrer do tempo, o que vai acontecer é que esse fármaco, ele vai ser distribuído, então ele vai sair aqui dessa concentração 1, aí ele vai ter uma outra concentração no meu compartimento central que tende a ser menor, tá? Então, do que essa inicial. Tá? Então, a gente, como eu falei com vocês, ele é um volume aparente, tá? Então, os valores não vão ter nenhuma ligação com a fisiologia. O terceiro parâmetro é a meia-vida. Então, a meia-vida é uma correlação aqui de volume de distribuição e de clearance, por isso que é importante quando a gente fala de farmacocinética, os primeiros parâmetros que a gente precisa entender é clearance e volume de distribuição, tá? Então, o que a gente vê na meia-vida é o tempo em que a nossa concentração cai pela metade, o seu valor, né? Então, a concentração vai cair de 10 miligramas por litro para 5 miligramas por litro em 2 horas. A meia-vida do fármaco, ela vai ser essas 2 horas, tá? A mesma coisa se fosse de 1 miligrama por litro a 0,5 em 2 horas. A meia-vida é 2 horas igual. Então, não importa o valor de concentração, e sim o tempo que essa concentração cai pela metade. A gente diz que a meia-vida é um parâmetro secundário, tá? Ela não é um parâmetro cinético para quem estuda farmacocinética, né? Ela não é um parâmetro cinético principal, por quê? Porque, na verdade, ela depende do volume de distribuição e do clearance. Quanto maior o volume de distribuição, maior vai ser a meia-vida. Isso é um pouco lógico no momento que a gente pensa que esse fármaco, ele está sendo distribuído para os tecidos, ele vai ter que voltar para a circulação para ser eliminado. Portanto, ele vai permanecer mais tempo aqui no organismo, tá? E, claro, quanto maior o clearance, ou maior a depuração, menor é a meia-vida, porque a gente está eliminando aí esse fármaco mais rapidamente. A gente tem uma outra maneira aqui de calcular a meia-vida, que é o logaritmo de 2, dividido pela constante de eliminação, K, ou vocês podem ver como KE também em algumas literaturas, tá? E o clearance, ele vai ser sempre uma relação de K vezes o VD, a constante de eliminação vezes o volume de distribuição. A constante de eliminação é um dos parâmetros mais fáceis da gente calcular, da gente estimar na farmacocinética, porque ela nada mais é do que a minha inclinação da fase de eliminação de um fármaco. Então, aqui eu estou seguindo com a ideia de um fármaco sendo administrado por uma injeção rápida, tá? E aí ele já vai ser distribuído instantaneamente e eliminado. Então, se vocês pegarem essa fase final aqui, os pontos finais de concentração, e calcularem a inclinação dele, vocês vão ter a constante de eliminação, tá? Então, como é que é essa inclinação? Nada mais é do que, se vocês forem pegar o valor aqui do logaritmo dessa concentração, menos o logaritmo de um outro ponto de concentração, e dividir pelo intervalo aí de tempo que vocês vão ter, certo? E aí, tendo esse valor, então, e sabendo o volume de distribuição, já se tem, a gente consegue calcular a clearance, a gente consegue calcular a meia-vida, consegue calcular os outros parâmetros farmacocinéticos, sem nem colocar aqui compartimentos ainda. A biodisponibilidade é um outro ponto muito importante. Lembrem que eu comentei com vocês que a biodisponibilidade, claro, a farmacocinética também, era um dos principais fatores aí de sucesso, tá, de um fármaco. Por quê? Porque se o fármaco não é biodisponível, né, a gente não consegue administrá-lo pela via oral. E aí isso fica mais difícil de fazer, então, o uso aí desse fármaco.
Bom, a biodisponibilidade vai ser uma relação de área sobre a curva da via oral pela área sobre a curva da via IV. Ela, claro, vai quantificar a absorção, então quanto de fármaco que está sendo absorvido, e é a fração da dose que vai chegar na circulação. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a posologia ideal de fármacos. Vocês vão ver que a biodisponibilidade é um fator bem importante que a gente precisa utilizar para cálculo de posologia de um fármaco administrado por uma via que não seja extravascular, tá? Então, como é que a gente calcula a área sobre a curva? A área sobre a curva ela é calculada pelo método dos trapézios, né? Isso é mundialmente, então não importa o órgão que vocês vão estar fazendo, está mostrando, que vocês vão ter que mostrar o cálculo de área sobre a curva, a determinação dessa exposição, vai ser sempre pelo método dos trapézios. Então, nada mais é do que uma soma aqui, né? Então, de cada ponto de concentração que a gente tem, vai ser um trapézio distinto, e aí vocês vão fazer a área sobre trapézios, geometria, né? Então, base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura, a diferença aqui que a gente vai ter no trapézio, de que as bases vão ser os valores de concentração, e a altura é essa diferença aqui de tempo que a gente vai ter. Então, vocês vão somar todos esses trapézios e a soma de todos eles vai dar a área sobre a curva de um ponto, do ponto zero até o ponto T, que foi o meu último ponto de coleta, tá? Aqui de concentração. Então, a gente precisa, para chegar na área sobre a curva do ponto zero até o infinito, fazer algo que a gente chama de extrapolação, então, da área sobre a curva extrapolada. A área sobre a curva extrapolada, ela vai ser calculada por o último ponto de concentração que a gente tem, dividido pela constante de eliminação, tá? Então, super simples, esse valor só. O que acontece quando se faz um estudo de um modelo farmacocinético não compartimental? Nessa análise, que se faz com todas as moléculas que chegam aí em estudos pré-clínicos, a gente tem que mostrar que esse nosso valor da área sobre a curva extrapolada, ele não é maior do que 20% do total, tá? Se ele for maior do que 20% do que a nossa área sobre a curva total, quer dizer que a gente coletou pouco tempo. A gente não conseguiu ver a fase final mesmo, a fase de eliminação da maneira correta. E aí, nossos parâmetros estão estimados erroneamente. E aí precisa voltar, tá? Fazer de novo. Por isso que o desenho experimental é muito importante aqui, quando a gente está trabalhando com moléculas candidatas a fármaco, né? Então, fazer os primeiros ensaios pré-clínicos de uma maneira correta, né? Fazer ensaio piloto, verificar qual seria a meia-vida estimada e depois fazer, então, a quantificação aí por até, no mínimo, 3 tempos de meia-vida, tá? No nosso ensaio normal. Então, assim é que se faz o cálculo das áreas sobre a curva, vocês tem que fazer isso para calcular a disponibilidade de via extravascular e de via intravenosa, e aí fazer uma relação, tá? Um outro ponto que a gente olha na biodisponibilidade também é como que está a nossa relação de pico de concentração plasmática, né? Porque eu preciso ver também a taxa, não somente a extensão da absorção, a velocidade aqui, a taxa de absorção também. E o nosso tempo, o Tmax, que é o tempo que a gente atinge esse pico de concentração. Então, aqui tem duas curvas administradas pela via oral. Vocês percebam que na curva em vermelho, nós temos um Cmax maior e mais rápido que na curva em verde. Então, mesmo que essas áreas sobre a curva que sejam similares, a nossa taxa, nossa velocidade aqui de absorção vai estar distinta, tá? Então, nós vamos para o fármaco que a gente está vendo aqui em vermelho, nós temos uma velocidade mais rápida, a gente absorve ele mais rápido e numa maior extensão aqui do que o verde. Bom, o nosso último parâmetro geral, né, é a ligação proteína, então ligação proteínas plasmáticas, lembrando que essa ligação proteínas plasmáticas podem ser reversíveis e irreversíveis, pode ser linear ou não linear, ou seja, aumentou a concentração do fármaco, mudou a minha fração de fármaco ligada à proteína, e que ela acontece num equilíbrio rápido, tá? Então, como é que a gente consegue determinar qual é o valor de proteína, de ligação a proteínas, né? Nós temos diferentes métodos, né? Ultrafiltração, ultracentrifugação, diálise, a microdiálise
ou para fármacos que a gente precisa saber qual é a ligação aos eritrócitos, também essa é a maneira ideal, né? Porque quando eu falo assim, alguns fármacos, por exemplo, antimaláricos, é importante que a gente saiba não a ligação à proteína plasmática, e sim qual que é a ligação aos eritrócitos, que é ali que eles vão precisar estar para fazer o seu efeito, tá? Então, no geral, quando a gente está falando de ligação à proteína e de relações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, né, que a gente fala de relação PK/PD, é importante, né? Claro que quando a gente puder fazer em estudos pré-clínicos, são mais fáceis de serem feitos, né, no desenvolvimento de fármacos, que a gente utilize essa ligação livre aqui de fármacos no sítio de ação para fazer as correlações depois, PK/PD, e predizer qual vai ser a nossa atividade, tá? Farmacológica. Então, falei aqui um pouco rápido, né, dos parâmetros nos modelos não compartimentais. Lembrem que a gente tem mais alguns distintos modelos. Os modelos fisiológicos, eles têm cada vez sido mais utilizados, tá, pela indústria. Então, o que esses modelos fisiológicos eles levam em consideração? Então, eles vão ser uma soma aqui dos órgãos de eliminação, tá? Então, a gente vai ter uma ideia geral do organismo, então, onde a gente vai ter a conexão, né, de rim, de fígado, pulmão, então, diferentes órgãos aqui de eliminação do fármaco, e aí nós vamos ter um estudo melhor de valores de clearance intrínseco, valores como ligação à proteína são importantes, quais são os fluxos sanguíneos aqui de cada um desses órgãos, e aí a gente vai, com esse tipo de estudo, a gente então avalia o organismo como um todo, e a gente vai ter uma predição melhor aqui, quais são as nossas diferenças, alterações de clearance, tá, em cada um desses órgãos. Os estudos, os modelos fisiológicos, eles são muito utilizados em dois principais pontos, tá, na prática. Um ponto é avaliar interação, porque as interações medicamentosas, quando a gente fala da parte cinética, ela vai ser em dois diferentes pontos, principalmente na absorção dos fármacos ou na eliminação, e isso a gente consegue ver bem aqui com esses modelos fisiológicos. E um outro ponto é quando a gente precisa entender um pouquinho mais qual vai ser a alteração, né? A gente vai administrar um fármaco num adulto e a gente quer ver, por exemplo, em pacientes infanto, né? Em crianças. E aí a gente usa bastante também esses modelos fisiológicos para isso, porque daí a gente já sabe as alterações da fisiologia e a gente consegue prever aquela função lá preditiva da farmacocinética quando a gente muda a população-alvo, tá? Os modelos estatísticos, eles vão trabalhar com um parâmetro novo, que não foi dito ainda para vocês, que é o parâmetro de tempo de residência médio, o MRT, e a gente segue com o cálculo da área sobre a curva pelo método dos trapézios, que nem eu comentei com vocês, vai ter maneiras de calcular clearance e volume de distribuição um pouco diferentes do modelo não compartimental, e do fisiológico e do compartimental, que eu vou mostrar também no andamento dessa palestra. Bom, então o MRT ele é uma relação do que a gente chama da área sobre a curva de primeiro momento dividido pela área sobre a curva normal. O que seria essa área sobre a curva de primeiro momento? A área sobre a curva de primeiro momento seria a única diferença que a gente tem é que agora a gente tem como ponto Y os valores de concentração plasmática, né, ou concentração sanguínea, vezes o tempo. Então, quando na área sob a curva a gente tem uma concentração vezes no tempo, aqui nós vamos ter a concentração vezes o tempo ao longo do tempo, tá? Então, isso é o que a gente chama de área sob a curva de primeiro momento, vocês vão somar os trapézios igual, aqui não tem diferença nenhuma, e aí faz uma relação dela com a área sob a curva, e aí vai ter o tempo de residência médio. E quando a gente fala dos modelos estatísticos, agora é esse parâmetro aqui que vai ser colocado para a gente calcular alguns outros parâmetros, tá? Então, como a constante de eliminação, como a meia-vida, então tudo vai estar relacionado ao tempo de residência médio. E quando a gente está falando de uma administração por uma via extravascular como a oral, por exemplo,
Aí nós vamos ter o tempo de absorção médio também, tá? Que é o MAT, que vai ser apenas uma diferença do valor do MRT que a gente vai ter nessa dose que não é intravenosa, menos o MRT da dose intravenosa. E aí, se a gente está falando de uma farmacocinética de primeira ordem, ou seja, a gente está tendo uma relação aqui direta entre o que está sendo administrado e o que está sendo absorvido, a gente sabe que o MAT vai ser o inverso da constante de absorção, Ka. Tá? E quando a gente está falando de uma zero ordem, uma cinética de zero ordem, em que a nossa administração aqui é constante ao longo do tempo, a gente vai ter de que o tempo aqui dessa administração, dividido por 2, vai ser o nosso tempo de absorção médio. Eu vou falar um pouquinho para vocês de uma cinética de ordem zero, quando eu for falar de infusão, tá? Nos próximos slides. Bom, esse mesmo ponto estatístico, ele pode ser utilizado para a gente calcular também o tempo de dissolução de um comprimido, né, do organismo. Tá? Então, a gente sabe a diferença, por exemplo, do tempo de absorção do comprimido em solução. Então, se a gente colocar a diferença aqui do quando foi administrado em comprimido, quando esse fármaco foi administrado em solução, a gente já vai ter aqui o tempo de dissolução média. Bom, agora eu vou partir para o principal, tá? Que é o que a gente utiliza nas nossas avaliações farmacocinéticas clássicas ou populacionais, né? Que são os modelos compartimentais aqui. E aí, nós temos diferentes compartimentos, número de compartimentos que podem ser utilizados, né? Principalmente a gente trabalha com até 3, mas alguns fármacos novos aí vão ter mais do que 3 compartimentos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo o organismo aqui em compartimentos. E aí a gente fala do compartimento central, que é principalmente nossa circulação sanguínea, os órgãos que são altamente difundidos. E depois nós vamos ter os compartimentos periférico superficial e periférico profundo, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês no slide seguinte. Nós vamos ter diferentes inputs, né? Como que a gente está administrando esse fármaco, se é por uma infusão rápida, se é por uma absorção de primeira ordem, ou se é por uma absorção de ordem zero, o que está acontecendo aqui, né? Com o fármaco, se a farmacocinética é linear ou não linear, ou seja, o que é farmacocinética linear? Se a gente dobra a dose, a gente dobra a área sobre a curva, a gente não tem alterações dos parâmetros farmacocinéticos, ou se ela é não linear, daí infelizmente não é isso que acontece, né? Um dos exemplos aqui que a gente tem é o voriconazol, um antifúngico, que tem eliminação não linear, então quando a gente dobra a dose, a gente não vai dobrar a concentração que a gente está tendo, no estado de equilíbrio e nem a área sob a curva geral que a gente vai ter. E aí nós vamos estar trabalhando com doses múltiplas ou doses únicas aqui do fármaco, tá? Então, lembrem que lá no primeiro slide eu mostrei para vocês os diferentes estudos que a gente tem no desenvolvimento de fármacos e estava lá dizendo a administração em dose múltipla, única ou em doses múltiplas, tá? Então, a gente precisa fazer os dois tipos de administração. Então, como eu comentei, esses modelos compartimentais, eles vão colocar o fármaco aqui, por exemplo, em um compartimento, onde ele é administrado, ele chega na circulação e dali ele já vai ser eliminado, né? Ou de 2 compartimentos, em que ele é administrado, ele vai para o meu compartimento central, que é a circulação, daqui ele vai ser distribuído para o meu compartimento periférico, redistribuído para o central e eliminado, ou 3 compartimentos que a administração de um fármaco, então, ele vai chegar no compartimento central, ele vai ser distribuído em 2 velocidades distintas, né? Em uma velocidade mais rápida para o nosso compartimento, que a gente chama periférico superficial, e uma velocidade mais devagar para o profundo, e ele também vai ser redistribuído em diferentes constantes e velocidades aqui para o central para ser eliminado, tá? Então, aqui a gente vai ter como parâmetros, né, as constantes, então, de velocidade, interceptos do fármaco, e aí, trabalhando com regressão linear e não linear, a gente consegue estimar aqui esses parâmetros. Outro ponto que é importante para a gente saber, que a gente
vai ter, em alguns momentos, que distinguir se a gente já alcançou o estado de equilíbrio, ou steady state, ou não. O que é esse estado de equilíbrio, steady state ou não? No steady state, a gente diz que é no estado de equilíbrio, que toda a velocidade de entrada do fármaco é igual à velocidade de saída, ou seja, tudo que eu estou administrando, eu estou eliminando no mesmo tempo, tá? Então, é isso quando a gente está no equilíbrio. Bom, falando um pouquinho dos compartimentos, então, e dos diferentes inputs, né, formas de administração, a nossa IV-Bolus, que é a mais simples na cinética, que é essa injeção rápida, e um compartimento, o fármaco é administrado já diretamente, então, no meu compartimento central, e dali ele vai ser eliminado, tá? Então, eu tenho fármaco no organismo, ele vai ser eliminado numa velocidade K, ou KE, e aí a gente vai ter, depois eu vou conversar com vocês as diferentes formas que a gente pode eliminar esse fármaco. Bom, então a nossa concentração plasmática, ela vai ter, se a gente está falando de uma escala normal, né, vocês vão ter uma curva de concentração ao longo do tempo, então ela vai sair da concentração máxima e só diminuir, tá? E ela vai ser eliminada aqui numa velocidade K, ou KE, que a gente já mostrou como cálculo, tá? Então, se a gente coloca esse fármaco numa escala monolog, então, ou seja, nosso eixo Y está a escala logarítmica, o eixo X não, que o tempo é sempre linear, tá? Vocês vão ver uma reta só. Então, é apenas uma reta, por quê? Porque uma das prerrogativas desse modelo é que assim que o fármaco é administrado, ele vai ser instantaneamente distribuído e redistribuído numa mesma velocidade, tá? E aí a gente não vai ter essa diferença aqui vista na nossa curva de concentração plasmática ao longo do tempo, tá? Então, no monolog, a gente vai ver apenas uma inclinação. Essa inclinação é a constante de eliminação do fármaco. A equação geral dele que é a concentração plasmática em qualquer tempo t vai ser igual à concentração plasmática no tempo zero, que é a máxima dele, né? Vezes z na menos velocidade KE, né? De eliminação vezes o tempo, tá? E a concentração plasmática no tempo zero pode ser calculada pela dose dividido pelo volume de distribuição, mas na verdade o que a gente faz é o inverso. A gente consegue estimar a concentração plasmática no tempo zero facilmente no nosso gráfico, e aí, sabendo a dose que a gente dá, a gente calcula o volume de distribuição do fármaco administrado por uma injeção rápida, tá? A velocidade de eliminação é calculada da mesma maneira da não compartimental. Então, a gente pega aqui os pontos finais ali de eliminação do fármaco e faz que essa constante de eliminação vai ser o logaritmo da concentração plasmática maior, menos a menor, né? A final aqui, menos nos pontos iniciais, dividido pela diferença dos seus tempos, tá? Então, isso está colocado aqui nessa equação. São as maneiras que a gente tem de calcular aí essa velocidade de eliminação. A meia-vida do fármaco vai ser também uma relação de volume de distribuição e clearance, isso não altera, tá? Quando a gente está falando de fármacos de um compartimento administrados por injeção rápida, ou pode ser o logaritmo de 2, que é 0,693 dividido pelo KI. O clearance segue tendo duas maneiras da gente estimá-lo, dose dividido pela área sobre a área sobre a curva também é pela maneira trapezoidal, ou que o clearance vai ser igual ao KI vezes 1. Como eu falei para vocês, a gente pode ter diferentes maneiras aí de eliminar esse fármaco, tá? Então, no momento que ele está no compartimento central, ele pode ser eliminado apenas pela via renal, como ele pode ser eliminado por, a gente chama de eliminação paralela, por mais de uma via. Então, se ele for eliminado pela via hepática, a gente vai estar tendo aqui uma formação de metabólito, tá? E essa formação vai ser numa velocidade Km, tá? Que é a velocidade em que o fármaco é transformado ele vai do fármaco para metabólito. Quando a gente está falando de fármaco eliminado pela urina, a gente tem aqui o fármaco na urina e ele também vai ser eliminado na urina numa velocidade de K renal, né? E bile é uma maneira também de eliminar fármacos, né? E aí nós temos a velocidade aqui de eliminação biliar. Bom,
Nós temos uma das maneiras mais fáceis da gente conseguir entender como que é a eliminação do nosso fármaco é primeiro vendo quanto de fármaco que a gente vai ter eliminado na urina, né? Então, fármaco inalterado a gente chama, não é o metabólito na urina, é o fármaco mesmo. Então, ao longo do tempo, enquanto a concentração plasmática de um fármaco ela decai, quando a gente administra intravenosa, a quantidade de fármaco na urina vai aumentando até atingir um platô, né, que a gente é o máximo que elimina ali na urina, e aí esse platô sendo atingido, a gente consegue, por exemplo, já começar a fazer relações aqui. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, esse platô é atingido em 70 miligramas. Se o fármaco foi administrado numa dose de 100 miligramas e eu tenho ele 70 miligramas inalterado na urina, eu já sei que esse fármaco é 70% eliminado pela via renal, tá? E os outros 30% vai ser de outra via. Como que eu vou conseguir estudar melhor que via é essa? A gente, claro, já faz aqueles estudos microsomais ali para saber, in vitro, se o nosso fármaco pode ser eliminado por algumas das CIPs, e aí a gente consegue quantificar metabólito, por exemplo, da urina. E aí a gente vai saber se os outros 30% é todo por via hepática, ou por metabolização ou não, tá? Nós temos maneiras de calcular, eu vou passar rápido por aqui, mas nós temos maneiras de calcular os parâmetros farmacocinéticos também só por dados urinários, tá? Principalmente as nossas constantes de eliminação e constante renal de um fármaco. Quando vocês querem colocar clearance ou outros dados aqui, a gente vai precisar de dados urinários e dados plasmáticos aqui desse fármaco, que é o que está colocado aqui. Então, quando a gente está querendo calcular o clearance renal, nós vamos precisar, claro, saber o que está acontecendo na urina ao longo do tempo, mas nós precisamos ter a concentração plasmática aqui também, tá? Média ou ponto a ponto em cada um deles. E como eu comentei com vocês, a gente sabendo essa correlação, né, de qual é a porcentagem aí de fármaco que é eliminado via renal ou via metabolismo ou outra via, vocês conseguem usar essa proporção para, por exemplo, saber o quanto da constante de eliminação vai ser a constante de eliminação renal, a constante de metabólico. Então, aquele mesmo exemplo que eu falei antes. Se 70% é renal e 30% é metabólico, o que eu quero dizer é que do meu valor de eliminação, de velocidade de eliminação, 70% dele vai ser K renal e 70% dele vai ser de K de metabolização. E a mesma coisa para outros pontos, né? Para a quantidade que a gente vai ter na urina, quantidade que a gente vai ter formando metabólito, quantidade que a gente vai ter na bile. Então, tudo isso vocês conseguem fazer por essa proporcionalidade, tá? A farmacocinética, né? Depois ela realmente a gente usa muito, no geral a gente usa, ela começou de equações diferenciais, tá? É exatamente para a gente ver o que está acontecendo no organismo em tempos muito pequenos. E aí o que a gente está dizendo aqui é que no nosso compartimento central a gente só está perdendo, tá? O fármaco. O fármaco, então, ele está sendo eliminado numa velocidade de constante eliminação, vezes o quanto que tem no meu compartimento central. Enquanto nos compartimentos que a gente chama de eliminação, como urina, bile e metabólito sendo formado, a gente está ganhando, né, nas distintas velocidades aqui, e é claro que a gente só vai receber fármaco na urina enquanto tiver fármaco no compartimento central para ser eliminado. E assim por diante, tá? A gente só vai ter metabólito sendo formado enquanto tiver fármaco no nosso compartimento central para ser transformado em um metabólito. Bom? Bom, tudo isso que eu comentei aqui com vocês foi pensando em uma única via, tá? Mas em uma única dose, mas a gente tem que sempre levar em consideração que, no geral, principalmente quando a gente fala de tratamentos, né, de doenças crônicas ou um tratamento mais prolongado, nós vamos precisar fazer uso de doses múltiplas aqui de fármaco, tá? E o que a gente quer quando a gente está falando de um tratamento de doses múltiplas? O que a gente quer é que o fármaco chegue aqui no estado de equilíbrio, tá? Dentro da chamada janela terapêutica, né? Então, eu quero que o fármaco chegue no steady state, num pico de concentração que esteja abaixo da minha concentração mínima tóxica e num vale de concentração que esteja acima da mínima efetiva.
Então, eu não quero que aconteça o que está acontecendo, por exemplo, aqui, né, que é um fármaco que está sendo administrado uma vez ao dia, numa dose alta, e aí eu tenho pico de concentração na toxicidade e vale de concentração em concentrações subefetivas, tá? Então, a gente não vai ter efeito por um período de tempo e vai ter toxicidade por um período de tempo. Não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que o fármaco esteja dentro, né, então, da janela, quando a gente está alcançando a concentração desejada, que é essa concentração aqui no estado de equilíbrio. E para isso, pode ser que seja necessário fazer diferentes regimes posológicos, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o mesmo fármaco em 4 distintos regimes. Percebam que nos 2 primeiros, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, a gente tem concentrações subefetivas e concentrações tóxicas, tá? Enquanto que 3 e 4 vezes não. Então, isso que vocês estão vendo aqui, essa diferença que a gente vê entre pico e vale de concentração é o que a gente chama de flutuação, tá? E o intervalo de dose nós chamamos de tal. Tá? Então, aqui, por exemplo, 24 horas é o tal, aqui o tal vai ser 12 horas, aqui o tal vai ser de 8 e aqui vai ser de 6 horas. Então, o intervalo de dose, a gente sempre tem que trabalhar nele numa ideia do dia, uma vez ao dia, 2, 3 e 4, porque imaginem a dificuldade que seria colocar no mercado um fármaco que é para ser administrado a cada 5,3 horas. Né? Então, nem na parte ambulatorial, hospitalar, isso dificulta, muito menos, né? Aqui a gente está falando IV, não é o caso, mas quando a gente for para o oral é a mesma ideia, um fármaco que o nosso paciente faça uso em casa. Tá? Então, a flutuação é apenas essa relação aí que a gente tem de concentração, de pico de concentração, e vale, e a sua concentração média, tá? E o mesmo é o swing. Então, vocês vão ter duas maneiras diferentes aqui para falar da mesma coisa. Bom, então o que eu quero quando eu estou fazendo a administração de um fármaco em dose múltipla? Eu quero manter aqui essa minha concentração desejada, que é a concentração média, no steady state pelo maior tempo possível, tá? Saibam que a nossa exposição de um fármaco, se ele for administrado numa única dose, tanto IV quanto oral, ou se ele estiver aqui no seu estado de equilíbrio a cada intervalo de dose, essa exposição é igual, tá bom? E aí, lembrem que eu comentei com vocês que o estado de equilíbrio é quando a minha velocidade de entrada é igual à velocidade de saída, ou seja, quando a gente está no steady state, todo fármaco que é administrado, ele tem que ser eliminado naquele intervalo. Então, a dose que eu administrei, eu elimino para poder administrar a próxima dose e eliminar, tá? Ela. E aí, a gente vai ter essa nossa concentração média aqui no steady state, sendo estimada em estudos aqui de dinâmica, são eles que vão me dizer qual é a dose que eu quero, tá? Atingir, estudos de eficácia de fármaco, e aí o que a gente faz é calcular agora qual é a dose que a gente vai dar para manter essa concentração pelo maior tempo possível. E é aqui que eu estou falando para vocês, então, qual é a posologia ideal de um fármaco administrado pela via intravenosa em doses múltiplas. A primeira coisa que a gente precisa calcular é o intervalo de dose, o tal, vai ser uma relação aqui da flutuação, então, né, do pico e do vale de concentração, dividido pela velocidade de eliminação do fármaco. A minha dose de manutenção vai ser a concentração que eu quero, a concentração desejada no steady state, que foi informada aí nesses outros estudos, vezes o clearance do fármaco, vezes o intervalo, e a minha dose de ataque vai estar relacionada com a dose de manutenção, a eliminação e o intervalo de dose que a gente está administrando. Aqui eu estou falando de um fármaco pela via intravenosa, tá? Um outro ponto importante, quando a gente fala de doses múltiplas, é ver o fator de acumulação de um fármaco. Então, isso, quando vocês estão ali na prática, é muito importante a gente saber quanto de fármaco está sendo acumulado a cada nova dose, tá? Então, vocês conseguem também fazer esse cálculo apenas sabendo qual que é a área sobre a curva, tá bom? Do intervalo total e a área sobre a curva do zero até o seu intervalo de dose.
Então, agora vou passar para uma administração que a gente vai ter uma absorção, tá? Uma absorção de primeira ordem. Aqui, principalmente, como que vai ser isso na nossa prática, né? É a dose oral. Então, quando a gente está fazendo estudos desse candidato a fármaco, a gente não pode fazer estudos cinéticos em apenas um tipo de administração, tá? Então, tem que se fazer em administração intravenosa, sim, tem que também fazer numa administração extravascular. Se o fármaco for ser administrado pela via oral, tem que fazer via oral e outros tipos também, para ver se temos diferenças aqui de absorção quando a gente vai fazer, por exemplo, uma subcutânea ou alguma outra tipo de administração aqui. A única diferença agora para o anterior é que o meu fármaco vai ser administrado numa dose e ele vai chegar para ser absorvido após a gente ter essa relação aqui com a biodisponibilidade, né? Lembrem que eu comentei com vocês isso quando eu falei de biodisponibilidade lá na nossa de compartimento de análises não compartimentais, tá? Então, é sempre uma razão, uma relação aqui, né, de dose vezes biodisponibilidade, que vai chegar para ser absorvido numa velocidade constante de absorção, e aí cai na circulação, dali ele vai ser eliminado. Então, nós vamos ter aqui o fármaco no local de absorção, quase sempre no nosso sistema gastrointestinal, e a quantidade que ele vai chegar ali para ser absorvido vai depender da biodisponibilidade, tá bom? A gente, claro, agora, né, acrescenta um parâmetro farmacocinético aqui, que é o parâmetro constante de absorção, Ka, e esse parâmetro a gente já vê que a nossa equação geral de concentração plasmática muda bastante, né? Mas, na verdade, ela segue sendo uma relação biodisponibilidade, dose, constante de eliminação, volume de distribuição e constante de absorção e constante de eliminação, KE, tá? Então, agora, como que a gente vai ver esse gráfico aí de concentração ao longo do tempo? Nós vamos começar a zero, claro, porque no tempo zero a gente não tem fármaco ainda, né, na circulação, o fármaco está sendo absorvido, e aí o fármaco, a gente vai ter aqui a nossa fase de absorção, até a gente ter o pico de concentração plasmática, o Cmax, o seu devido Tmax, e aí aqui a gente vai ter a fase de distribuição instantânea, segue sendo um compartimento, e eliminação do fármaco, tá bom? Então, vocês vão dividir aí o gráfico nesses momentos de absorção, quando a gente tem a absorção máxima, e depois a gente vai ter a nossa fase de eliminação. A constante de eliminação é calculada da mesma maneira, então ela nada mais é do que a inclinação dos últimos pontos da fase de eliminação, e a constante de absorção, ela é estimada pelo método dos resíduos. Atualmente, os nossos softwares, né, Fênix, o PK Analytics, diferentes softwares que trabalham com essa abordagem compartimental, eles mesmos já fazem essa estimativa, a gente não precisa fazer o método dos resíduos mais, né? Mas saibam que eles usam esse método aqui para fazer a estimativa dessa constante de absorção. Então, o que seria esse método dos resíduos? Nada mais é do que o valor que a gente teria se a gente só tivesse absorção aqui nessa fase inicial. Porque o organismo, né, ele é uma coisa inteira. Então, vocês têm que pensar que mesmo a gente dividindo ele em compartimentos, os processos farmacocinéticos, eles vão acontecer simultaneamente. Então, a gente faz o uso de um fármaco, o fármaco, ele está sendo absorvido, distribuído e eliminado. Né? Então, à medida que ele é absorvido e chega na circulação, ele está sendo distribuído e eliminado. E eu ainda tenho mais fármaco para ser absorvido, que vai estar chegando, sendo distribuído e eliminado. Então, para a gente calcular apenas a nossa velocidade de absorção aqui, a gente teria que ter apenas a fase de absorção. E aí usa desse ponto matemático aí para tirar as outras fases de distribuição e eliminação desses valores, e a gente teria valores aqui que corresponderiam apenas à absorção de um fármaco. Um ponto também que a gente precisa saber que pode acontecer quando a gente está fazendo um fármaco com uma administração oral, que a gente pode ter esse tempo lag aqui de absorção, e aí ele precisa ser levado em conta, tá? E aí a gente usa isso como um T0,
ou seja, o nosso T0 aqui, quando a gente tem um tempo lag de absorção, não absorve logo no ponto zero, ele vai demorar um pouco, né? E aqui está sendo, por exemplo, de 3 horas aqui. Então, o nosso fármaco, ele começa a ser absorvido 3 horas após a sua administração. Esse tipo de modelagem aqui, esse tipo de uso desse modelo, o lag time, ele também é usado quando a gente está querendo modelar fármacos que têm liberação distinta, né? Então, se a gente está fármacos que vão sendo liberados com mais ao longo do tempo, a gente vai acabar fazendo aí o uso disso, desse T0, para colocar quanto que ele vai começar a ser absorvido, tá? O nosso Cmax, ele normalmente ele é retirado, deixa eu voltar aqui, normalmente ele é retirado do gráfico, tá bom? Então, qual é o pico de concentração e o tempo que tem aquele pico. Quando não consegue tirar do gráfico, pode também fazer estimativa matemática. É apenas sendo uma relação para o nosso tempo de pico de concentração, é uma relação de constante de absorção e constante de eliminação, e o nosso valor de pico, claro, vai estar ligado diretamente a quanto que foi a dose, a biodisponibilidade e inversamente proporcional ao volume de distribuição dele. Bom, a área sobre a curva pode ser realizada da maneira trapezoidal, mas se quiserem facilitar um pouco, pode calcular por biodisponibilidade dose dividido por cliques. Bom, o método mais comum na farmacoterapia, né, o modelo que a gente tem de administração é o modelo de dose oral múltiplas doses. Ele vai partir pelo princípio da superposição igual do intravenoso que eu falei para vocês. Então, a gente administra uma dose, quando essa dose, no seu intervalo, a gente faz o uso de uma nova dose, e assim por diante, né? Segunda, terceira, quarta, quinta dose. Essas doses novas, elas não vão alterar os parâmetros farmacocinéticos do fármaco. Nós estamos falando aqui de fármaco de cinética linear, tá? E o que nós vamos ter é também a minha ideia, que a gente quer manter a concentração média dentro do nossa janela, pico de concentração estando abaixo da mínima tóxica, vale de concentração estando acima da mínima efetiva, tá? A área sobre a curva no steady state é igual também à área sobre a curva se a gente administra uma dose única, né? E aí nós vamos ter a equação geral vai acrescentando pontos aqui, né? Agora a gente está acrescentando o N, que é o número de doses, e o tal, que é o intervalo de doses, nessa equação geral. Mas nós vamos ter aqui dois momentos importantes, que é o momento se a gente não está no steady state, ou quando a gente já atingiu o steady state, que é o estado de equilíbrio do fármaco. Bom, da mesma maneira, o tempo que a gente tem para atingir o steady state também pode ser estimado, mas saibam que a gente acaba utilizando o geral que a gente tem, que é de 5 a 7 tempos de meia-vida para atingir o steady state. A dose de ataque está relacionada à dose de manutenção. A gente pode sim fazer dose de ataque de um fármaco administrado pela via oral, ela não é algo somente feita para fármaco pela via intravenosa, né? Por que a gente faz essa dose de ataque? Para a gente atingir esse tempo de chegar no estado de equilíbrio mais rapidamente, não esperar esses 5 a 7 tempos de meia-vida, tá? E a nossa concentração, que a gente quer, a concentração média no steady state, vai ser, então, uma relação biodisponibilidade, dose, clearance e o intervalo, tá? De doses. A única diferença aqui dessa equação para a intravenosa é que nós colocamos agora a biodisponibilidade do fármaco. Eu estou chegando no final dos modelos compartimentais já, tá? Então, o nosso última tipo de administração, então, aqui é o nosso input, é o input que a gente vai ter uma absorção de ordem zero, tá? Essa absorção de ordem zero, ela a gente trabalha muito com infusão contínua, tá? Por quê? Porque a velocidade de absorção aqui, ela vai ser sempre a mesma, porque ela é a taxa de infusão que a gente está colocando. Então, o fármaco, ele vai vai entrar no organismo numa mesma taxa, não importa o quanto que ainda tenha na bomba de infusão ou não.
tá certo? E dali ele vai ser eliminado, então, numa constante de eliminação. O gráfico que a gente tem quando a gente está falando de uma infusão contínua a gente vai partir, claro, também do zero, né? No momento que a gente dá o play na bomba de infusão, vai aumentando a concentração até que a gente atinge aqui o equilíbrio, que essa concentração aqui, gente, é a mesma concentração que eu falei ali no múltiplas doses, que é a concentração média no steady state, concentração desejada, tá? A concentração efetiva, desejada, média no steady state. Então, o que a gente vai ter aqui de vantagens, né, da nossa infusão quando a gente está, porque em alguns fármacos se escolhe fazer o tratamento, então, por infusão contínua e não fazendo uma administração intravenosa em doses múltiplas. Porque quando a gente parte para a infusão contínua, a gente não vai ter aquela flutuação, né, de pico, então a gente fica na concentração no steady state quando a gente atinge o steady state, né, o tempo para atingir o steady state não muda, ele é o mesmo, então vai ser de 5 a 7 tempos de meia-vida para chegar nele, se a gente fizer essa administração. A gente consegue aqui fazer um monitoramento terapêutico melhor, né, aqui desse fármaco, então a gente consegue fazer essas quantificações aqui e ver se realmente o fármaco está chegando na concentração que ele precisa naquele tempo. Se a gente chega em concentrações tóxicas, a gente apenas para a infusão, deixa o fármaco ser eliminado, atingir a concentração que quer e mantém a infusão com a nova dose calculada, tá? Então, ela vai ter aqui algumas vantagens. Então, principalmente para fármacos que têm janela terapêutica estreita ou para fármacos que a gente vai ter toxicidade que são muito importantes, né? A gente acaba trabalhando com uma administração por infusão, tá? Desses fármacos. Bom, a equação geral em qualquer momento, né? Vai ser de que a concentração plasmática vai ser dependente aqui da velocidade de infusão, essa aqui é a nossa taxa ou velocidade de infusão, do clearance do fármaco, da constante de eliminação, do tempo em que foi infundido e, claro, do tempo que a gente está falando aqui dessa concentração. Então, quando a gente fala de infusão, a gente vai ter dois T's, tá? O T maiúsculo é o tempo da infusão e o T minúsculo é o tempo que a gente está vendo ali, ou que a gente está coletando, ou que a gente está querendo estimar qual é a concentração que a gente vai ter. E nós temos 4 diferentes pontos aqui também, quando a gente está falando de infusão. A gente tem durante a infusão, antes de atingir o steady state, digamos que por algum momento aqui a gente vai precisar parar essa infusão, nós vamos ter o momento 2, que é após a infusão, antes de atingir o steady state, né? Mas se a gente continua com a infusão, a gente vai ter o momento 3, que é durante a infusão, no steady state, e quando termina a infusão, tudo certo, o tempo que ela tinha que acontecer para fazer o tratamento, a gente vai ter um momento de, após a infusão, mas atingindo o steady state. A constante de eliminação vai ser a mesma, não importa se eu estou no steady state ou não, porque vocês já viram como que a gente estima aí essa constante de eliminação. O que vai mudar são as equações. Então, nós vamos ter a equação do plasma, a concentração plasmática durante a infusão. Perceba que não tem aquele T maiúsculo, porque eu não preciso saber o tempo, né, da infusão, tá? Então, aqui é quando eu ainda estou antes de atingir o steady state, momento 1, ou o momento 3, que são os que a gente trabalha mais, são esses dois, que é tá acontecendo a infusão e eu estou no steady state. Essa equação aqui, a gente vai utilizar para muitas coisas, tá? A gente pode utilizar ela para calcular a concentração plasmática que vai chegar no steady state, sabendo qual é a velocidade que eu estou infundindo o clearance do fármaco. Eu posso fazer o contrário. Eu posso usar ela para calcular o clearance do fármaco, porque eu sei quanto que eu estou infundido e eu quantifiquei quanto que eu tenho na concentração no steady state. Tá? E eu posso também fazer para entender qual que vai ser a concentração que eu vou ter no steady state nesse meu paciente, se eu já sei o clearance dele. Bom, o volume de distribuição vai ser também uma relação da velocidade de infusão, concentração do steady state e a concentração de eliminação. E o tempo para atingir o steady state, eu já comentei para vocês, é 5 a 7 tempos de meia-vida, mas a gente tem também uma equação para isso. Na cinética, a gente tem equação para tudo,
né? Então, um dos pontos que a gente fala, quando a gente fala de farmacocinética, a pessoa que vá focar nela, o ideal é que goste de matemática, tá? Então, se a gente consegue ter, então, essa equação, de que aqui a gente vai ver a fração, então, quanto que eu tenho de fármaco já no steady state. Então, se a fração é 0,5, eu estou dizendo que 50% do fármaco que está no organismo já está chegando lá no steady state. E aí, esse tempo é igual a uma meia-vida, 75% é 2, 87,5% é 3, e o 95% vai ser os 5, e o 99% vai ser os 7 tempos de meia-vida. Então, a gente trabalha com 5 a 7 tempos de meia-vida para chegar no steady state. Quando o fármaco tem uma vida muito longa, né? A gente tem antifúngicos, antibióticos que vão ter 24 horas ou até mais de meia-vida, né, no clínico, quando a gente está calculando aqui ela. A gente espera 7 dias para esse fármaco começar a fazer efeito, chegar na concentração desejada? Não. A gente faz uso da dose de ataque, tá? Então, isso tanto lá para doses múltiplas, como aqui para a infusão. Então, a dose de ataque aqui na infusão, ela é feita por uma injeção rápida, pela IV Bolus, e aí ela nada mais é do que a concentração que eu quero atingir, que é a concentração média no steady state, vezes o volume de distribuição do fármaco. Eu dou a dose de ataque por uma injeção rápida e eu já dou play na bomba para fazer a minha dose de manutenção, tá? Se for necessário, depois de um tempo, administrar uma outra dose de ataque, se faz isso, tá? Porque quando que a gente faz isso? A gente faz isso em dois momentos. A dose de ataque que a gente fez não foi a ideal, porque o volume de distribuição da literatura não é o volume de distribuição do nosso paciente, aí a gente tem que fazer monitoramento terapêutico e fazer esse ajuste. 2, quando a dose de ataque ela é muito alta e aí pode dar toxicidade. Então, a gente vai mudando ela, tá? Então, isso a gente utiliza bastante para alguns anticonvulsivantes, né? Quando se usa ainda a digoxina, está cada vez mais em desuso, mas no caso de que ainda se usa, também se deve alternar aí essa dose de ataque. E aí, o que vocês vão ter quando vocês fazem uso de uma dose de ataque e depois segue de uma infusão? Vocês vão ter uma reta de concentração no tempo. Então, a gente já vai ter desde o tempo zero a concentração que a gente quer, a concentração que é efetiva naquele paciente, tá? Essa é a melhor maneira de fazer um tratamento farmacológico aí no paciente. Para finalizar, eu vou falar muito rapidamente para vocês o modelo de 2 compartimentos, porque em alguns dos meus exemplos práticos ali eu vou trazer eles. Então, esses modelos de 2 compartimentos são aqueles que agora o fármaco não vai se redistribuir numa mesma velocidade, que é um compartimento. Agora nós vamos ter velocidades diferentes. Então, ele distribui para os tecidos, ou para o compartimento periférico, numa velocidade K1,2, do 1 para o 2, e ele se redistribui numa velocidade K2,1. Então, esses Ks que a gente chama são as nossas microconstantes de velocidade, certo? Então, aqui, por exemplo, o fármaco é administrado, ele está caindo no compartimento central, ele vai ser distribuído, redistribuído e eliminado. Isso tudo acontece simultaneamente, né? É a mesma coisa da absorção. Não, minha irmã, dá não. O fármaco, ele não vai para os tecidos, aí ele fica lá, ele volta para os tecidos e daí ele é eliminado. Isso tudo está acontecendo geral, né? Está acontecendo junto. Então, a gente precisa aqui entender bem essas relações para saber se o meu fármaco se distribui muito rapidamente ou se ele fica mais nos tecidos, se ele se redistribui mais lento ou qual que é a eliminação dele. Então, isso tudo a gente trabalha quando a gente fala de 2 compartimentos. Então, nesse tipo de modelo, nós temos 2 fases aqui, tá? Nós vamos ter a nossa equação geral relacionada com a fase de distribuição, que é a fase alfa, e a fase de eliminação, que é a fase beta, tá, do fármaco. Então, a concentração vai depender dessa relação distribuição e eliminação. Como que a gente vê isso? Então, na prática, o que vocês vão ver? Uma administração intravenosa a gente vai ter, nós estamos aqui, ó, em log, tá? Já, não está em normal. Então, nós vamos ter a concentração em log, 2 diferentes inclinações. Uma inclinação alfa
e uma beta. Então, aqui a gente está vendo a minha fase de distribuição e aqui a gente está vendo a fase de eliminação do fármaco. Agora, qual que é a diferença? Nos pontos, então, finais, a gente não tem mais KE, a gente vai ter beta, que a gente calcula pela inclinação. E quando a gente faz os resíduos, que nem para o KA, lá que eu ensinei para vocês, agora vocês vão ter o valor alfa, que é só a distribuição, porque eu estou tirando o valor que foi eliminado aqui antes, tá? Então, para ficar mais assim, melhor visto em desenho, o que a gente está vendo antes da administração, eu não tenho fármaco em lugar nenhum. Logo após a administração por uma injeção rápida, eu vou ter fármaco aonde? No compartimento central e, claro, nos órgãos que são mais difundidos, tá bom? E aí, quando a gente tem o equilíbrio, a gente vai ter o fármaco todo distribuído, tá? Isso leva a uma diferença aqui de volume de distribuição, que é muito importante. Às vezes vocês vão estar estudando aí um fármaco, eu vou ver a bula aí de um fármaco, e vocês vão ver diferentes valores de volume de distribuição que eu não falei antes. Por quê? Porque antes, no modelo de um compartimento, ou não compartimental, ou fisiológico, isso não importa para a gente. Mas no modelo de dois compartimentos, então se o fármaco ele vai ter essa distinta distribuição, o volume de distribuição dele vai mudar. Inicialmente, o volume de distribuição dele é como se fosse de um compartimento, ele ainda está aqui, ele está todo no compartimento central, eu não estou tendo nada no meu compartimento periférico, tá? Quando eu estou no steady state, ou seja, eu estou no equilíbrio, eu estou com valores idênticos no meu compartimento central e no meu compartimento periférico. E quando eu estou na minha fase de eliminação, eu estou tirando o fármaco aqui do central, lembrem-se, ele só elimina do compartimento central, não do periférico. Então, eu estou eliminando aqui do compartimento central, vou ter menos fármaco no compartimento central e mais fármaco aqui, tá? No compartimento periférico. Então, eu vou ter o volume de distribuição central, o volume de distribuição steady state e o VD área, ou VD beta, que é o volume na fase de eliminação, tá bom? E esse volume, ele vai aumentando aqui ao longo do tempo. Bom, o último ponto ok, intravenoso eu entendi essa ideia de dois compartimentos. E o oral? O oral a gente só altera colocando aqui a constante de absorção. E aí, o que a gente vai, o resto tudo é igual. Então, a gente chega na concentração, ele vai ser distribuído, redistribuído e eliminado a partir dela, tá? E aí, no oral, a gente vai ter aqui as diferentes fases. Vai ter a fase de absorção, a fase de distribuição e a fase de eliminação. A equação agora, ela vai estar um pouquinho diferente aqui, tá? Então, a relação vai ser agora da fase de absorção com a fase de distribuição e a gente vai diminuir aqui dela a fase de eliminação, tá bom? Eu não vou mostrar para vocês como que a gente calcula cada um deles, porque daí a gente não saía nunca mais dessa parte, tá? Que é a parte que a gente chama mais da farmacocinética básica, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Então, que são os estudos para vocês entenderem o que está por trás do que a gente faz quando a gente vai para a parte prática, tá bom? Então, vou trazer aqui alguns exemplos práticos que eu vim trabalhando ao longo do tempo, aí nos meus anos em farmacocinética, e pensando naquele tempo, né, de desenvolvimento ali de um fármaco, em que a gente primeiro precisa fazer estudos farmacocinéticos pré-clínicos, né? Então, eu trago aqui um artigo de um candidato a fármaco, o Lasbio 1736, que foi visto como tendo uma boa ação frente à leishmania, tá? Então, ele era um candidato a fármaco aí, com ação no parasita na leishmania, e aí o próximo ponto é estudar a farmacocinética desses fármacos, né? E aí, o que a gente faz aqui? Então, lembrem que eu comentei que a gente precisa fazer diferentes tipos de administração, né, de um fármaco. Então, se fez aqui em ratos a administração intravenosa, intraperitoneal e oral, tá?
para verificar como é que se comporta aí o fármaco nesses animais. A gente fez uma análise não compartimental, isso é feito sempre, uma análise não compartimental, tá? De dados, não importa se a gente está trabalhando com dados pré-clínicos ou clínicos, se a gente está fazendo estudos na academia ou na indústria, então a análise compartimental é a primeira coisa que se faz, depois a gente pode escolher outro tipo de análise, né? A gente pode fazer uma análise compartimental ou uma fisiológica, como eu comentei com vocês, uma estatística. A fisiológica que a gente fez aqui, a escolha de modelo que a gente fez aqui não foi a fisiológica, foi a compartimental, e a gente usou uma abordagem chamada farmacocinética populacional, em que o que a gente vai ver aqui? Agora, na farmacocinética populacional, a gente vai ter os mesmos parâmetros farmacocinéticos sendo calculados, tá? O que eu comentei com vocês antes, na compartimento, ela não muda, ela usa compartimentos, e a gente vai ter, agora, ao invés de ter valores de média e desvio, o que a gente vai ser valores que vão mostrar variabilidade interindividual e a variabilidade residual dos dados. Tá? Então, a variabilidade interindividual é facilmente entendida, né? É a variabilidade que a gente tem entre um indivíduo ou outro, ou entre um animal ou outro, como é o caso aqui. E a variabilidade residual é aquela variabilidade que a gente não consegue explicar bem, é a alteração, é a diferença que a gente vai ter devido à metodologia que a gente usou para a quantificação do fármaco, é o tempo que a gente fez a coleta distinta, né? Então, tudo isso vai ser colocado aqui. Então, percebam que o que a gente conseguiu ver com a administração intravenosa desse candidato a fármaco é que tem, claro, parâmetros que na não compartimental não vai ter, né? Apenas na compartimental. Ele foi modelado como modelo de 3 compartimentos, então a gente acrescentou um compartimento ali do que eu mostrei para vocês. Então, vai ter o compartimento periférico superficial e também o periférico profundo. Tá? Então, ele tem uma boa distribuição, ele tem alto volume de distribuição aqui. Percebam que a gente já acrescentou aqui o volume beta, né, de distribuição e o volume no steady state, tá? E o clearance do fármaco. Então, esses são os dois parâmetros importantes aqui da gente ver se o fármaco é bom ou não, segue ou não, se a cinética dele pode ser favorável ou não para ele seguir nos seus estudos aqui, se esse candidato a fármaco. Então, nesse caso, foi dito que sim, então ele tem uma boa distribuição, isso é bom para fármacos com efeito parasitários, e eles têm um baixo clearance, né, o que nos permite administrar o fármaco aí em tempos maiores, né, então fazer uma posologia com um intervalo de dose de uma vez ao dia, no máximo 2 vezes ao dia já seria o interessante aqui, bom? A mesma coisa para o oral, então no oral a gente viu o mesmo tipo de ideia, um volume de distribuição considerado bom de 1 litro por quilo e um clearance aqui de 37 mililitros por hora por quilo, né? O tempo de residência médio aqui do fármaco pela via oral, ou seja, que é o tempo que as suas partículas ficam no organismo, o tempo médio é de 30 horas, meia-vida de 28 horas, então o fármaco aqui que vai certamente nos permitir fazer esse tipo de utilização dele. O que a gente viu com o oral foi a biodisponibilidade dele de 12%, é uma biodisponibilidade que não é considerada alta, né? Mas para esse tipo de fármaco também não é baixo, assim, a gente consegue trabalhar com doses não muito grandes e chegar na concentração aí efetiva, tá? Que se quer dele. Partindo para estudos clínicos, a gente consegue usar a modelagem farmacocinética para verificar, por exemplo, a farmacogenética, né? Então, aqui para ver se alterações de citocromos, de polimorfismos genéticos, vai fazer com que a gente tenha mudança na forma que o fármaco é eliminado ou absorvido, né? Nesse estudo foi utilizado o fármaco da gabapentina, né, em pacientes com dor crônica, e aí a gente viu se os polimorfismos nos genes OCT2 e OCTN1, que são genes que estão diretamente ligados à eliminação de um fármaco, teria alteração, se eles seriam
que a gente chama de covariáveis, então variáveis que são importantes para fazer esse modelo, né? Para precisar, então, mudar ou não a posologia do fármaco nesses pacientes. Aqui foi visto, nesse estudo foi visto que não, que na verdade apenas o valor de filtração glomerular, sabendo esse valor então de filtração glomerular dos pacientes, é essa covariável que está relacionada ao clearance. E aí eu volto lá nos meus primeiros slides de hoje, quando eu mostrei para vocês que a farmacocinética tem uma função explicativa, né? Uma função explanatória aqui dos meus dados. Então, eu consigo mostrar com esse efeito, então, por esse fármaco administrado pela via oral, o modelo de um compartimento que eu mostrei para vocês, eu estimo o calvo, o volume de distribuição, constante de absorção e o clearance, tá? do fármaco. E aí eu vejo que o clearance do fármaco, ele é diferente aqui, ele tem uma variação interindividual importante. E como é que eu consigo melhorar isso? Como é que eu faço essa estimativa? Eu faço essa explicação pelo valor daqui da filtração glomerular renal. Mas eu trago isso mais a fundo, nesse meu último exemplo, que é um exemplo que a gente fez em um estudo, então, em pacientes grávidas, com pré-eclâmpsia, e é administrado, que foi necessário fazer a administração do magnésio, do sulfato de magnésio nelas, né, para tratamento da pré-eclâmpsia. E aí a ideia é usar dessa modelagem farmacocinética, agora, não tanto no processo de desenvolvimento de fármacos, mas mais no processo de individualização de terapia, tá? Então, quais são os fatores que a gente já pode saber dos nossos pacientes antes para fazer um cálculo posológico melhor para cada uma delas? E aí, nesse estudo, nessas pacientes grávidas, a gente viu que foram duas coisas, né? O peso delas altera, né? Está ligado diretamente aqui ao nosso volume de distribuição, tá? Então, quanto maior o peso, maior o volume de distribuição, num valor 0,0752 nelas. Então, se a gente já tem o peso delas, a gente já consegue prever qual que vai ser o distinto volume de distribuição nessa paciente, quando a gente compara com a literatura. E a gente viu também que o clearance delas está inversamente proporcional ao valor da creatinina sérica, né, para esse fármaco. Então, são os dois pontos aqui. Então, apenas com peso e creatinina sérica da paciente, a gente usa esse modelo que a gente fez para, então, prever qual seria a dose ideal para chegar na concentração que a gente quer do sulfato de magnésio para ter o efeito terapêutico deles, tá bom? Então, com isso, eu espero ter mostrado para vocês um pouco, né, o geral, assim, dos parâmetros farmacocinéticos, o que eles estão me dizendo, como é que eu consigo calcular eles, estimar eles, as diferentes maneiras, né, e aqui alguns exemplos práticos do que eu fiz e aqui eu sigo fazendo. Eu agradeço, principalmente, né, que esses dados que eu mostrei foram feitos em colaboração aí com alguns professores, quando eu estava mais digamos, iniciando a minha fase de docência. Agradeço ao CNPq e à FAPESP que me fizeram, e ao MCTI do Brasil, que foram os órgãos onde eu tive os projetos aprovados. Enquanto eu estava na Universidade Federal da Bahia, eu não trouxe aqui os projetos de modelagem PKPD que eu estou utilizando, que eu estou fazendo agora, devido ao título, né, ao ponto da palestra, então, que era mais a parte cinética mesmo, no desenvolvimento de fármacos, mas aqui na UF, então, vocês podem ver aqui é o campus onde eu estou localizada, minha sala está aqui, então, campus da Universidade da Flórida em Lake Nona, que é o bairro Lake Nona, e aqui é o campus principal em Gainesville, e nós somos conhecidos aqui como os Gators, né, porque na Flórida a gente realmente tem muito jacaré, e aí é o mascote aí da universidade,
eu me coloco à disposição agora para tirar dúvidas que vocês possam ter sobre o que eu falei, sobre o que a gente faz aqui, né? Mas a gente trabalha mais aqui com o uso de modelagem farmacocinética e farmacocinética dinâmica nos dois momentos, assim, tanto na parte de desenvolvimento de fármacos, como na parte de individualização e de otimização terapêutica. Muito obrigada. Muito obrigada, Francine. Foi excelente a sua palestra. É um assunto totalmente muito difícil para mim, né? Muito distante do que eu trabalho. Eu acho que o meu único contato com a cinética foi há uns 20 anos atrás, quando eu não me lembro que eu fui aluna da Bibiana ou da Aline Zimmer em farmacocinética. Eu acho que tu conhece ambas, né? Conheço. Eu não lembro nem qual das duas, porque foi um pouco traumatizante, eu só lembro dos cálculos. E eu não sei, pessoal, vocês me ajudem se eu estiver equivocada, mas eu acho que no nosso departamento, aqui na universidade, a gente não tem nenhum professor que trabalhe com cinética, né? Ou temos? Não, né? Tem, Daniel, quem? Eu não vejo o chat porque eu tô no... Oi? Eu não escutei. Tá muito baixo, eu acho. A professora Rosilene, que trabalhava com ele. Ah, tá. Mas no momento temos alguém que trabalha com cinética? Não, ninguém substituiu. Eu acredito que o professor, ou uma parte pesquisando, ou o professor... E é uma linha extremamente importante, né? Porque não tem como a gente verificar a efetividade do fármaco sem passar pela cinética. Então, eu acho que foi muito engrandecedora nesse sentido. E, Francine, sim, uma pergunta que eu tenho para te fazer é: o que vocês desenvolvem aí hoje é mais assim voltado para prestação de serviço e para indústrias, ou vocês trabalham também, tipo, a proporção, com pesquisa, como é o trabalho de vocês? Sim, aqui no centro, né, não vou falar da Universidade da Flórida como um todo, no centro a gente tem uma ligação bem grande com a indústria, então realmente a gente vai ter projetos vindo que eles nos trazem demandas, né, e aí a gente fala de diferentes também tamanhos, assim, de indústria, a gente tem desde das small techs, né, assim, de menores, que trabalha mais com os biológicos agora, então a gente vai ter indústrias farmacêuticas de menor porte, trabalhando com fármacos biológicos, até o que a gente chama de Big Pharma, a Gilead, a GSK, a gente tem projetos grandes assim com eles também. Então, daí o que a gente faz nesses projetos, né? Então, claro, depende muito qual é a pergunta que eles estão nos trazendo, mas no geral o que eles querem é que a gente modele, os nossos alunos daí modelam sob nossa supervisão os dados que eles têm, e aí facilita a tomada de decisão de quais vai ser os candidatos que seguem um determinado estudo ou não. Então, eles vão fazer os estudos in vitro, em vivo, estudos de fase 1, fase clínica 1, e aí nós vamos fazer essa modelagem, qual que seria a próxima dose para dar na próxima fase, aquela dose ideal que eu comentei ali com vocês, como é que a gente faz o cálculo. Então, tudo isso é o que a gente faz aqui. Então, no centro, atualmente, eu diria que 70% das nossas pesquisas são com indústria, e 30% seriam as que a gente chama de, que são as que tem dinheiro de federal, né? FDA e NIH, principalmente. Então, o FDA também a gente acaba fazendo muito trabalho também com eles, para, por exemplo, quando eles colocam novas resoluções, que a Anvisa também costuma trabalhar assim, né? Então, vai colocar uma nova resolução de bioequivalência, de quanto que a gente pode ter um waiver de bioequivalência. Então, são estudos que a gente consegue fazer antes aqui em parceria com a FDA, com dados que eles nos dão também, e a gente faz essa parte mais de modelagem farmacocinética que eu mostrei para vocês ali. Aí, pegando esse gancho que você falou do FDA, a resolução da Anvisa e FDA nesses quesitos, né, de bioequivalência é igual ou tem alguma? Eu te digo que a principal, assim, de bioequivalência, ela é muito parecida, sim.
a última que saiu. Então, a Anvisa tende muito a se espelhar, né? No FDA e no EMA, né? No Agência Regulatória. Tá ótimo. Meninos, pessoal, Algum ponto? Eu fiquei um pouco na dúvida também quem seria a plateia, né? Porque quando eu não sei muito se tem muita cinética antes ou não, eu prefiro fazer essa geral do que já trazer a farmacometria, sendo que não sabe muito o que é clearance e o que é volume de distribuição. Então, se em algum outro momento estiverem interessados nessa parte mais estatística da modelagem farmacocinética, populacional e PKPD, aí também pode contar. eu acho que 90% aqui deles fizeram farmacocinética, mas Ótimo. aplica, né? Foi pro mestrado, doutorado, acho que ninguém aqui aplica. Alguém aplica. Então, pessoal, não fiquem tímidos aí para fazer as perguntas. Às vezes a gente acha que a pergunta é besta, mas eu mesmo não sei nada dessas coisas. Aprendi muito aqui. Então, abre aí para vocês. Eu fiquei com uma dúvida. Quando os artigos que você mostrou foram todos com estudos em humanos, existe a possibilidade de fazer esses estudos de farmacocinética in vitro sem utilizar humano? Assim, a gente tem 2 pontos, né? Eu trouxe um em ratos, mas assim, os 2 são em organismos. Isso que eu quis dizer. Os 3 em organismos vivos, né? E, na verdade, sim. A gente teve agora, né, em dezembro, final de dezembro, o FDA soltou um ponto aqui que eles chamam de modernização, que é para a gente parar de realmente cada vez menos, né, utilizar animais, então organismos também em estudos cinéticos, tá? E aí, como é que se faz isso? É um ponto assim que eu me lembro que eu, né, na graduação, alguns anos atrás, era algo que, na época, era impossível se pensar, ter um estudo completo farmacocinético sem ter um organismo que faz tudo, né? Porque quando a gente falava de in vitro, a gente falava muito, até uns 2, 3 anos atrás, separado. Então, claro, a gente conseguia ver quanto que absorvia, CACO2, células CACO2, a gente vai ver ali, vai ter os transportadores, então a gente mais ou menos consegue ver a absorção. A gente consegue pensar numa distribuição de fármacos também, né, nesse mesmo tipo de modelo, exatamente porque tem os Uma câmera aberta. metabolismo, Uma mulher dos microsoma, como Estados eu comentei Unidos. com vocês, então fazia o estudo microsomal, mas o problema que a gente tinha era em linkar tudo isso, né? Então, como que a gente tem separado, mas como é que a gente vai saber quando a gente tiver tudo acontecendo junto? E aí a gente teve 2 avanços aqui. Um foi a modelagem fisiológica, ficou cada vez mais utilizada, né? 10 anos atrás a gente falava muito de populacional, não tanto de fisiológica, agora está ao contrário, a fisiológica está ganhando, e aí a gente tem softwares que a gente coloca, por exemplo, só dados separados, e eles vão nos mostrar o todo, como GastroPlus, SimCip, PKSim, então softwares de farmacocinética baseada em fisiologia, em que você vai colocar esses dados de CACO2, esses dados de microsoma, e ele vai te dar tudo. E nós temos um outro ponto que está muito em evidência, que é o que a gente chama de organ in a chip, ou tissue in a chip, né? Então, a gente está conseguindo fazer agora aqui eu tenho um colega que está focando nisso no centro, e na universidade tem uma outra colega também, então são os professores Rodrigo Cristofaletti e Shoban Maloney, ela trabalha com a NASA, então exatamente para ver se ela faz os órgãos em chipzinhos, para ver se vai ter diferença da droga que chega nele aqui ou na gravidade zero. Então, se os astronautas precisam fazer uso de alguns fármacos, o que vai acontecer? Então, usa isso. E o Rodrigo está trabalhando mais para ver mesmo esse processo de absorção dos fármacos e distribuição deles. Então, a gente já consegue ter, por exemplo, um órgão no chip e aí a gente vê tudo como se fosse um humano ali. E aí, claro, usa esses dados, modela. E aí traz
Mas aí é aquilo que eu falei no início, assim, é a mesma ideia. Então, a gente vai ter os dados, a gente vai fazer a descrição desses dados, eu modelo eles, e aí eu uso esse modelo para prever outras coisas. Muito Mas está cada vez interessante. maior. Assim, agora o boom aqui é a gente parar mesmo, sair dos animais. Sim, Eu, por exemplo, trabalho com in vitro para malária, para antibiótico, para esses micro-organismos. Então, eu não faço mais nada em animal. Eu pego dados de literatura, de cinética e jogo nos meus modelos de hollow fiber, que é fibra oca, em plasmódio, e vejo a morte deles para calcular a posologia em grávidas, crianças. Então, a gente consegue fazer essa translação. muito interessante. E em relação o doseamento mesmo, quando vocês usam em vivo, é feito por... Eu fiquei nessa dúvida. Qual equipamento, assim, que vocês usam para dosear? Depende do fármaco. Depende do fármaco. Qual que é o principal? HPLC. Sim. Detecção, DAD, UV, esse é o principal. Pode ser que a gente precise fazer alguma derivatização do fármaco, e aí eu fazer a quantificação por fluorescência. Qual que é o melhor? Massas. HPLC, detecção de massas, esse é o melhor. No Brasil, vai depender muito de onde a gente está, né? Eu falo na UFBA, a gente não tem massas, então era muito difícil, né? Saindo daí, claro, qualquer laboratório vai ter um massas. A gente sai, Sim. Vem para cá, ou vai para a Europa, né, para os principais países de pesquisa, daí a gente tem acesso mais fácil, já pode trabalhar direto no massas. Mas eu sou ainda do tempo antigo, eu acho que se quantifica no HPLC-UV, faz no HPLC-UV, não tem para que tu gastar dinheiro indo para um massa, assim, não vai te dar diferença. Sim, tá. Muito obrigada. De nada. In vitro também, viu? Mesma quantificação. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Boa tarde. Primeiramente, Boa tarde. agradecer pelas contribuições e já pedir desculpa, que acredito que a pergunta seja simples, mas... Não precisa pedir desculpas por isso. As curiosidades. Nos estudos em humanos, a gente falou em algum momento, também se eu não interpretei errado, de bomba de eliminação, que essa bomba ela fazia uma manutenção. Bomba de infusão. De infusão, perdão. Desculpa. Essa bomba está fazendo uma infusão, mas nesse momento você está buscando o quê? Trabalhar com a forma farmacêutica, identificar se vai ser liberação lenta, se... Não? Não. Isso já foi pensado. Então, assim, essa forma farmacêutica de liberação, aí, claro, a Irene, que o pessoal da tecnologia, não sei se a Patrícia ainda está aqui, sabe muito mais do que eu. Mas, assim, essas formas de liberação lenta, controlada, tudo isso já foi visto antes, nos estudos anteriores, né? E quase sempre a gente usa esse tipo de tecnologia para quando a gente está administrando via oral, né? Aí, o que eu mostrei para vocês de infusão é mais assim, a gente já fez essa parte de estudos, e aí a gente está vendo como que a gente vai fazer o uso desse fármaco nas diferentes maneiras que podem ser administradas no humano, no final, tá? Então, um fármaco de liberação normal, não estou falando de controlado ou não. Existem alguns, principalmente assim, no meu campo, que é o campo dos antimicrobianos, então, muitos antibióticos, se o paciente está com sepse, ou está tendo, ou teve alguma infecção ali importante, hospital precisando fazer esse uso desses antimicrobianos, quase sempre, quando ele vai para a UTI, ele vai para essas bombas de infusão, tá? Que já vai fica ligada ali com ele 24, 48 horas, 60 horas, fazendo essa administração contínua. Entendi. Como a gente está resgatando aí algumas informações, me recordei de dúvidas que eu tenho e talvez a literatura já até esteja clara, mas, né, estando aqui não vou perder a oportunidade, não. Sim, não, pode falar. A gente discute muito o platô terapêutico, né? O momento em que a gente define, né? Aí já pensando no uso clínico mesmo, né? O momento ali de avaliar ajuste com o paciente diretamente, a gente sabe que algumas
algumas medicações vão ter farmacocinética linear, outras não linear, né? Então, mais sensível aí a esse ajuste dose dependente. Mas eu tenho visto pouco nos estudos, como eu trabalho mais na área clínica, essa exploração do platô terapêutico. Eu não vejo isso na prática sendo muito explorado. E, para mim, agora você ali mostrando com contas, né, com cálculos, me remeteu à seguinte dúvida. O platô terapêutico, ele realmente ele vai existir do ponto de vista clínico ali, assim, eu posso considerar que a partir do momento que eu faço um aprazamento de dose, né, esqueceu de tomar, se ele tem o tempo de meia-vida definido ali matematicamente, né, eu consigo trabalhar com uma margem, vocês quando estudam, vocês fornecem essas informações, isso vai para, né, para avaliação do medicamento, porque não chega às vezes na gente, mais na área clínica. Esse é o ponto. Um detalhe importantíssimo, porque se ele tiver uma margem de erro para mais, para menos, um desvio padrão já também bem estudado, muda toda a conduta, né, do paciente ali, se ele toma ou não toma. Vou usar como exemplo, para contextualizar bem, o anticoncepcional, que é bem sensível por ser microdoses, né, alguns são micropílulas, microgramas. Então, a gente tem orientações muito específicas na bula. O próprio laboratório, hoje em dia, já traz isso muito específico na bula do medicamento. Esse anticoncepcional, se você esquecer X horas, ou X horas, ou X horas, e ele faz várias recomendações. Mas a gente só vê isso na bula dos anticoncepcionais, a gente não vê isso nas outras medicações. E o paciente esquece todas, não é só anticoncepcional. Então, a gente tem muita dúvida na hora de orientar a paciente com a prática clínica, mas vendo agora aí, eu percebi o quanto parece que isso é muito bem estudado, mas não chega lá. Por quê? Sim, isso é verdade, isso realmente é muito bem estudado. Eu acho que são 2 pontos, assim. Eu acho que um ponto é a dificuldade também que a gente tem de mostrar a importância disso para prescritor, para o corpo enfermagem, para quem está ali, né? Mesmo às vezes até no ambiente hospitalar, se atrasa um pouco a administração de um fármaco e não acha que é tão importante, né? Então, eu acho que isso é algo que falta da gente mesmo. Como que a gente conseguiria falar isso de uma maneira mais fácil e que mostre a importância para eles. Na verdade, até a própria meia-vida, comentei com vocês que a gente chama de parâmetro secundário. A própria meia-vida foi um parâmetro meio que inventado pelos primeiros farmacocineticistas para conversar com médicos, porque se tu for chegar a falar clearance, volume de distribuição, não é difícil, né, de entender. Então, falando assim, em tanto tempo vai cair metade, é mais fácil deles entenderem a importância disso. Então, mas no geral, o que se faz quando, claro, não são os anticoncepcionais ou fármacos que realmente precisam ter um cuidado um pouco maior, aí a gente está abrindo um pouco. Por exemplo, se a gente já tem uma janela mais ampla, né? Digamos que o paciente tem que tomar às 4 e aí ele lembrou às 5 e tomou às 5 naquele dia. Ele vai cair um pouquinho mais aquela concentração por 1 hora, e aí, mas quando ele voltar, ele volta dentro da janela e segue no steady state depois. Então, não chega. Agora, se ele esquecer, por exemplo, todo um dia de fato, fiquei um dia sem tomar, depois eu volto, ele vai voltar praticamente lá do zero, e ele vai demorar os mesmos 5 a 7 tempos de meia-vida para chegar de novo. Isso realmente vai acontecer. Então, esse foi um problema que a gente também teve grande para os antibióticos, né? E agora para os outros antifúngicos, todos, todos os fármacos que trabalham com micro-organismo, com parasita, que a gente tem a resistência ali acontecendo, está cada vez acontecendo mais rápido, exatamente por isso. A gente esquece um pouco e aí chega com concentrações baixas, só brinca, depois só. Então, não vai ter, não tem muito, né? Antigamente era muito pior do que é hoje, né? Era liberado, assim, eu mesmo, acho que quando eu era criança era amoxicilina para tudo. Então, a gente perdeu, né, um pouco. Agora está tentando voltar, mas são anos aí para realmente diminuir essa resistência que está muito grande.
Mas é isso que vai acontecer. Então, mas se a gente está falando, por exemplo, de um tratamento para dor de cabeça ou para uma cólica menstrual, aí a gente já está falando de fármacos que eles vão ter, eles são seguros, né? Então, mesmo que caia um pouco, está dentro do efetivo. E aí vocês pode ir tomando e depois dá para espaçar um pouco mais. Tem que ter certeza de qual é o fármaco que a gente está falando. Mas, claro, no anticoncepcional é muito importante, né? Também nos anticoncepcionais, que cada vez se vê mais é as interações, também está se estudando mais agora, interações, que vai tirar o efeito do anticoncepcional, não o contrário. E isso é muito importante. E sim, o tipo de fármaco que a gente está utilizando e aonde que a gente vai estar fazendo isso. De nada. Mais alguém? Não? Acho que é isso então, Francine. Acho que foi bem esclarecedor. Depois eu vou compartilhar com eles o vídeo. Já deixei aqui a playlist como é que diz? No chat. Aí compartilho o vídeo. Acho que se tem alguma dúvida de conteúdo, eles podem rever. Tranquilo. Não, e podem também qualquer coisa. Se tem meu e-mail, é francinej@ufl.edu. Vou botar também aqui no chat para vocês. E aí, se tiverem qualquer ponto, interesse, se tiverem na pesquisa, na clínica, interesse de fazer alguma colaboração, também a gente pode ir conversando com vocês, né? Eu vim para fora, quase todo mundo quer, né? Ficar por um tempo, mas em Orlando, mas não é para ir para Disney, é para trabalhar. Então, mas fiquem à vontade também, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.